casa recebem essa educação. Eu quero convidar você, mesmo assentado, conforme você está, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Tem uma palavra de Deus que eu quero compartilhar com você aqui nesse momento. E eu sei que Deus separou essa palavra de uma forma muito especial. Eu pedi a Deus, e Deus me deu essa palavra, e eu sei que Ele quer falar com você. Por isso você está aqui hoje à noite. Você que está em casa, pega também a sua Bíblia, abra no livro de Atos, no capítulo 17, nos versículos de 15 ao versículo 23, tá bom? E nós vamos receber essa palavra como um presente. Eu costumo dizer que a Bíblia fechada, ela é a palavra de Deus, e nós temos essa palavra em casa, é preciso lê-la, para que Deus fale com você, porque então nós falamos, a Bíblia aberta é Deus falando conosco. Então não há como ter desculpa e falar que Deus está em silêncio. Não, Ele fala, basta que você abra a sua palavra, Ele vai conduzir o seu coração de uma forma muito especial. Mesmo assentados, Atos capítulo 17, a partir do versículo 15 ao 23, diz assim a palavra de Deus: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordens para que Silas e Timóteo fosse ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traze aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Amado Deus, lemos a tua palavra, e eu sei que ela agora está em nosso coração. Eu peço tão somente que tu uses a mim, teu servo, como boca de Deus neste lugar. Que esta palavra chegue como voz de trovão, voz de trombeta em cada coração, e eles possam sair daqui dizendo: Deus falou comigo. Então, Paizinho, eu te agradeço em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus amados, quantas pessoas passam tempos e tempos buscando conhecer a Deus, mas através das suas próprias experiências,
ou através daquilo na qual eles foram ensinados a buscar a Deus. E quantas pessoas não têm encontrado o Deus verdadeiro, porque estão, de certa forma, presos a uma estrutura educacional deixada pelos seus pais, pelos seus avós, como se aquilo fosse de fato algo a ser seguido à risca. E muitas vezes Deus tem nos dado situações em que Ele abre janelas de uma forma especial, quando as portas se encontram fechadas. Nós costumamos dizer que quando uma porta se fecha, Deus abre janelas. Nos países pelo qual eu passei como missionário, e Deus ali pôde me usar, eu pude experimentar muitas vezes isso, de não ter uma porta aberta para a evangelização naquele momento, mas então eu sentir Deus abrindo uma janela. É um espaço que aos nossos olhos, quem sabe, parece pequeno, mas que pelo poder do Espírito Santo, Ele vai fazer grande, o suficiente para que não só a sua vida, mas a vida de todos à sua volta, sejam então abençoados. E hoje eu trago esse tema, e queria que vocês desde já guardassem no coração, uma janela para o céu, amém? Vamos repetir, vamos lá? Uma janela para o céu. Então toda vez que você tiver uma oportunidade de ler esta palavra, você fique sabendo que o que aconteceu com Paulo foi justamente isso. Ele passou por essa experiência, de chegar no lugar e Deus lhe proporcionar uma oportunidade. Observe você que todos nós temos uma oportunidade de fazer o cumprimento da palavra de Deus, e a oportunidade de receber também essa palavra de Deus. E portas podem ser fechadas, isso não tem problemas para Deus, porque Deus, Ele abre sim espaços que nos conduzem à bênção, porque Ele é Deus. Ele conhece a estrutura do ser humano, Ele conhece a cultura local, Ele conhece tudo quanto nós possamos viver. Não tem nada que aos nossos olhos possa ser difícil, não tem nada. Tudo para Deus é possível. Mas fazendo uma pesquisa sobre a situação do apóstolo Paulo em Atenas, eu pude chegar à conclusão que no ano 600 antes de Cristo, apareceu uma praga mortal. Vê se você consegue fazer alguma comparação ao que nós estamos vivendo hoje. E essa praga trouxe uma mortandade de uma forma terrível àquele lugar. Corpos estavam espalhados por todos os lados. Eles corriam desesperados sem saber o que fazer. O povo se encontrava enlutado, porque havia perdido aqueles seus entes mais queridos, e todos os deuses na qual eles serviam, eram inúteis, porque não havia resposta. Eles então pensaram em levantar um conselho, vamos reunir todos os grandes entre nós, e vamos buscar uma resposta a todo este mal que nos sobreveio. E assim eles fizeram. Os atenienses são conhecidos como pessoas que pensam, homens inteligentes, eruditos, e muitos são os livros no mundo inteiro, de tanta erudição por este povo. Quantos nós já ganhamos por eles terem pensado da forma em que eles pensaram, e chegamos a conclusões que hoje nós colocamos em prática em nossa vida. Então eles levantaram um conselho, e a resposta era uma só: o que foi que fizemos para sofrermos tamanho mal?
Então, a resposta chegou de uma forma que eles não estavam preparados. Nós temos mais deuses do que homens neste lugar. Então eles perceberam que havia alguma coisa errada. Nós temos mais deuses. E eu quero frisar com letra minúscula, do que homens neste lugar. E vocês vão perceber porque que Paulo, o apóstolo, passando pela cidade, comoveu-se de íntima comoção e tristeza profunda, por ver tamanha idolatria. Então, meus amados, eles descobriram que havia um sábio, e que morava um pouco mais distante, e que o nome desse sábio era Epimênides. E eles então disseram: Epimênides, o que é que podemos fazer para nos livrarmos de tamanho mal e dessa situação pela qual nós fomos acometidos? E Epimênides então disse assim: olha, escolha um cordeiro e escolha tantos outros cordeiros, todos famintos, e depois coloque todos numa grama verde. Aquele cordeiro que não comer, sentar-se, será o cordeiro escolhido para o sacrifício. E aí sim eles fizeram, eles juntaram todos os cordeiros que poderiam juntar, e soltaram, depois de um período, sem comer, para que eles estivessem de fato famintos. E aí soltaram numa relva, numa grama verde, e os cordeiros saíram procurando cada um o seu pedaço de grama para comer, mas um sentou-se e descansou. Este foi separado para o sacrifício. Mas então eles fizeram uma pergunta: Epimênides, para qual Deus nós vamos oferecer o cordeiro? E ele respondeu: o Deus atual a quem eu sirvo não tem nome, e ele também não pode ser visto. Observe que lá em Atenas era um lugar onde você olhava para frente, para trás, para os lados, você via estátuas erigidas, e todos com nomes de deuses, e eram muitos, tanto que Paulo ficou muito entristecido. Mas Epimênides disse que adorava a um Deus que não tinha nome, e que não podia ser visto, era invisível. E eles então fizeram conforme a palavra daquele sábio, separou aquele cordeiro e sacrificou, e a praga cessou. Então eles puderam fazer um altar, e ficou aquele altar conhecido por causa da placa, que até hoje é colocado lá. Diz assim a placa: Agnostotel, que traduzido quer dizer ao Deus desconhecido. E eu quero salientar que esse Agnostotel é com letra maiúscula. E o apóstolo Paulo, meus amados, depois de sofrer perseguição nas cidades circunvizinhas, ele foi levado para Atenas, para ali esperar por dois dos seus irmãos, Silas e Timóteo. Enquanto Paulo aguardava esses dois missionários que iriam estar com ele em um trabalho específico, Deus então o direcionava a pregar a palavra de Deus. Você que é chamado pelo Senhor, e não é para ser pastor, você que entregou sua vida a Jesus, você está apto para confiar no Espírito Santo e abrir a boca e deixar que o Espírito Santo conduza você
numa palavra de bênção, numa palavra de vitória, numa palavra de salvação. E o apóstolo Paulo, ele passou um período em Atenas esperando Silas e Timóteo, e ele então decidiu pelas praças pregar o evangelho, pregar a Jesus Cristo, e pregando Jesus, a sua ressurreição. Observe que eles estavam no lugar de crendices, estavam no lugar de tradição de pais e avós, estavam no lugar de erudição, de pessoas ditas muito inteligentes, pessoas que procuravam mostrar às outras nações que o poder que eles continham dentro dele era da sabedoria. Mas mesmo no meio de tanta esta fama, eles se viam aprisionados por crendices. Quantas vezes nós temos pessoas formadas, pessoas estudadas, mas que também estão todas elas presas a superstições e crendices, e por causa disso não são compatíveis ao ouvir a palavra que poderia libertá-las definitivamente. E foi em Atenas que o apóstolo foi tomado de uma profunda tristeza. Quando nós somos servos do Senhor, quando nós somos separados pelo Espírito Santo, quando nós somos conduzidos e levados a lugar onde Deus quer nos usar, é impossível ficar neutro, é impossível ficar em cima do muro. Eu já falei isso. É preciso tomar uma posição, e Paulo sofria em cada rua, em cada esquina, em cada lugar, em cada praça, por ver a idolatria dominante naquele lugar. Se você é um servo de Deus, seu coração deve ser um coração sofredor. Jamais você deve estar acostumado, ou seus olhos acostumar-se com o cotidiano absurdo que porventura o diabo impõe à sociedade. Não se permita acostumar-se ao cotidiano da maldade. Quantas pessoas morrem e a morte delas não nos aflige, não nos entristece, porque não são pessoas do nosso meio, não são pessoas que conhecemos. Há pouco tempo atrás, a fuga do exército americano, dos cidadãos americanos e dos seus ajudantes do Afeganistão, vimos um avião despejando pessoas. E eu vi comentários de pessoas rindo, comentário de pessoas brincando com a situação, enquanto aquelas vidas estavam sendo jogadas pela força do vento, agarradas àquela asa, agarrada àquela situação, querendo viver, mas eles eram jogados para fora. Ah, pastor, isso foi problema governamental. Não, o diabo tem planos para matar, tem planos para roubar, tem planos para destruir. E o diabo faz isso com primazia. Nós não podemos ficar inertes, não podemos ficar contentes com esta situação. Estamos vivendo um momento de pandemia, e já sabemos da quantidade de pessoas que já não estão conosco. Não importa se não as conheço, são homens e mulheres que a Bíblia diz que são semelhanças do Deus vivo, mas já não estão mais conosco. E quantos governos ainda pensam em fazer carnaval? Quantos governos ainda pensam em dizer, temos que dar uma alegria ao povo? Que alegria podemos dar em meio a tanta mortandade? Foi por isso que o coração de Paulo estava triste, foi por isso que Paulo sofria, se comovia em cada passo que dava. Se você é um cristão verdadeiro, você não pode estar feliz enquanto há uma situação de morte por todos os lados em que você se encontra. Como se não bastasse
o Covid-19, nós temos agora uma infestação de influenza, H3N2, evoluído desde o H1N1, mais possante, mais forte. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, porque se estamos vivos, estamos para a glória dEle. Se somos sobreviventes e estamos chegando ao fim do ano de 2021, foi porque na misericórdia de Deus nós alcançamos essa misericórdia. Por isso é motivo de você estar na presença dEle, em humildade e mansidão, mas com seu coração condoído, porque o teu vizinho não conseguiu. Quantas pessoas, não vou citar nomes, perderam-se, e ainda querem festejar carnaval. É por isso que o próprio nome está dizendo, é a festa da carne. Será que você permitiria tal coisa? Que a sua carne zombasse daquelas pessoas que baixaram a sepultura? Como se elas não fossem importantes assim? Paulo sofreu muito, por ver tamanha ignorância, a um lugar que era conhecido como o lugar da sabedoria. Quantas pessoas estão presas à ignorância? Quantas pessoas estão presas a crendices? Quantas pessoas ainda batem 1, 2, 3 na madeira? Quantas pessoas procuram nessa época do ano, término, vestir branco, achando que o branco vai lhe trazer a paz? Com peças íntimas amarela, porque vai te dar prosperidade. Quantas pessoas estão presas a situações mundanas, carnais e fracas, que não se sustentam? Quantas pessoas ainda dizem, eu quero passar de um ano velho para o ano novo, colocando o meu pé direito? Isso tudo são crendices, são superstições, são coisas que Deus, com certeza, não se agrada. E Paulo, então, ele procurava fazer a única coisa que ele podia fazer, era pregar a palavra da verdade. Esta palavra constrói aquilo que foi destruído. Esta palavra transforma vidas. Esta transforma, traz soluções. Esta palavra dá a resposta que você necessita. Não demorou para que ele ficasse também conhecido como o pregador tagarela, paroleiro. O diabo inventa sempre um apelido pejorativo, que denigre a imagem daquele homem ou mulher de Deus, que é um instrumento, é uma atalaia para apontar o caminho, que só Jesus salva, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas aí o diabo faz sim, pejorativo aquela situação, e diz, ali tem mais um tagarela. Não se permita ser usado pelo diabo. O povo que tinha fama de ser sábio, era um povo na verdade supersticioso, presos a armadilhas da crendice e das tradições passadas. Mas Paulo, ele viu uma janela para o céu. É o tema desta mensagem. O homem de Deus, a mulher de Deus, não importa onde ela se encontre, ou ele se encontre, há sempre uma oportunidade, há sempre um meio, há sempre um espaço, uma janela que Deus abre, quando a porta é fechada. E Paulo, ele viu essa oportunidade. Paulo com certeza sabia da praga há 600 anos antes de Cristo. Paulo era um homem que tinha fluência no grego. Ele sabia daquela cultura, sabia dos seus filósofos. Então ele tinha condições de, como instrumento nas mãos de Deus,
deixar que o Espírito Santo usasse com poder e autoridade. E observe que Paulo não se permitiu colocar ao conhecimento deles tudo quanto ele tinha de bagagem, mas deixou que o Espírito Santo lhe conduzisse. Você não precisa ter bagagem, basta que você confie, abra a boca, deixa o Espírito Santo fluir dentro de você. E você vai ser abençoado, as pessoas à sua volta serão abençoados. Paulo viu um altar modesto, pequeno, mas escrito com letras graúdas, Agnostotel, ao Deus desconhecido. Ali foi a janela para o céu, que o apóstolo Paulo viu. E sabe o que Paulo fez? Paulo agarrou aquela oportunidade. O que é que eu tenho que fazer quando Deus me mostra uma janela para o céu? Quando uma porta se fecha, eu tenho que agarrar a oportunidade. Amém? Agarrar a oportunidade. E Paulo fez isso. E ele apresentou Deus como Criador do céu e da terra, já para dizer para os atenienses humanistas, que quem criou o Deus, os céus e a terra, foi o Deus Todo-Poderoso. Embora eles crescem em deuses estranhos, e erigissem estátuas enormes, quem criou todo o céu e toda a terra, foi Deus. Quem criou o homem, quem criou a mulher, e os fez procriar e criar gerações, foi Deus. O homem está sempre querendo tirar Deus desta criação, colocar, quem sabe, uma grande explosão, conhecido como Big Bang, como um ato de criação. Está sempre querendo colocar como se nós viéssemos do macaco, descendências de animais inferiores, símios. Quando Deus fez homem e mulher, e unindo-se, procriaram-se e chegaram-se a gerações. Nós fomos formados de um único casal, e de um único casal formou-se a humanidade. Paulo estava dizendo isso àqueles que eram conhecidos e afamados como sábios, para que eles saíssem da ignorância. Então Paulo abraçou a oportunidade. No versículo 24, nós vemos aqui, o qual, versículo 24 diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, por mãos de homens, dizendo que Deus iria, pelo poder do seu Espírito, controlar e conduzir todo o rumo da humanidade. Eles não estariam soltos como eles pensavam. Segundo ponto importante, olhando a pregação de Paulo pelas praças, eu observo que Paulo anunciou aquele que tudo sustenta. Meu amado, quando você olha a lua, e você vê que não há nada que segure aquele cosmo, quando você vê o planeta Terra, e você vê também que não há nada que segure esta Terra, esse planeta, quando você vê todas as criações maravilhosas e tremendas, cujo homem não chega aos pés de tal criação, e a gente vê quem foi que fez tudo isso. Uma explosão impossível. Todos os estudiosos chegam à conclusão muito simples. A matemática é tão perfeita, a química e a física são tão exatas, que é impossível uma explosão ter causado tamanha perfeição. Então tem um ser criador,
tem um Deus todo-poderoso. E Paulo, com muita tranquilidade, estava passando isso para eles. Então Paulo anunciou que o Deus a quem eles adoravam e não o conheciam, era o Deus que sustentava. Se Deus era capaz de sustentar cosmos, planetas, estrelas, montanhas, mares, a gente vê que dois oceanos, eles não se misturam. Um tem a cor azul e o outro tem a cor verde, mas há um limite em que um não passa por lugar do outro. Foi Deus quem estabeleceu assim. Então Deus sustenta. E Paulo estava dizendo, se Deus sustenta assim a sua criação, com a destra da sua mão, Ele não vai sustentar você? A quem Ele chamou de sua imagem, conforme a sua semelhança? Deus, Ele ama você. Então Deus sim, sustenta tudo quanto você necessitar. Não tem como você viver uma vida em desespero. Não tem como você viver uma vida com a mão na cabeça sem saber o que fazer. Não tem como você viver uma vida sem a resposta daquilo que você necessita. Porque Deus é quem sustenta você. Se você algum dia duvidar, olhe para a lua, olhe para as estrelas, olhe para o sol e pergunte-se quem sustenta tudo aquilo. Eles chegam à conclusão de que a terra para o sol está numa distância perfeita para que haja vida. Eles chegam à conclusão de que toda a Via Láctea, ela está também numa posição perfeita, para que todos os cosmos ali tenham uma harmonia entre eles, diferente de outros, porque na Via Láctea tem vida, sustentada por Deus, na qual Ele chamou minha imagem, conforme a minha semelhança, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, você. Então não ande por aí como se Deus não sustentasse. Paulo estava dizendo isso para eles, que eram tão afamados como sábios. Terceiro ponto, muito importante, é que Paulo conclama o povo ao arrependimento dos seus pecados, e a sair da ignorância, e a vir para Jesus. Como é bom quando nossos olhos são abertos, quando nossos ouvidos ouvem a voz de Deus, não a voz do nosso coração, que nosso coração muitas vezes é enganoso, mas ouvir a voz de Deus é um divisor de águas, é quando Deus vai conduzir você. Quantas pessoas querem passar de um ano velho para um ano novo, mas diferente, muito melhor, mas continuam com os erros do ano velho, e passam para o ano novo, ao invés de dizer, tudo quanto eu fiz e não deu certo, porque eu me conduzi, vai ficar nesse ano velho. Esse ano que entra, eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aí Deus vai fazer um novo na tua vida. Você precisa entender isso. E Paulo então conclamou o povo ao arrependimento dos seus pecados, e a sair da ignorância, e a vir para Jesus. E sabe o que aconteceu? Eles tiveram 3 atitudes. A primeira atitude foi negar. Escarneceram de Paulo, zombaram dele, viraram a cara para ele e saíram, sem sequer cumprimentá-lo. A segunda parte, ou segundo grupo de pessoas, olha o que eles fizeram. Eles procrastinaram, eles adiaram, eles disseram, não, depois tomaremos uma decisão a tudo isso que acabamos de ouvir. Não é assim que nós fazemos? Nós também retardamos, procrastinamos, ao invés de tomarmos uma posição. A Bíblia fala, se ainda hoje ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações.
É para que você se defina e se decida hoje. Paulo estava dizendo: quem é você que pensa que pode conduzir a sua vida? Quem é você que pensa que pode, quem sabe, medir os seus passos? Não sabe você que Deus tem o poder para simplesmente desligar o botão da sua vida, o oxigênio não chegar ao teu pulmão e você então desfalecer? Quem aqui pode dizer: eu estarei vivo o ano que vem? Quem tem esse poder? Por isso precisamos da misericórdia de Deus. Mas teve um terceiro grupo. Enquanto o primeiro escarneceu e o segundo adiou, procrastinou, deixou para depois, teve um terceiro grupo de pessoas. Sabe o que eles fizeram? Eles foram para Paulo. Eles aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Eles concordaram com aquela pregação. Eles abriram o coração e aceitaram o Jesus ressurreto. Entre eles estava justamente o Areopagita, Dionísio, que vendo Paulo na praça, achou interessante aquela palavra e quis colocá-lo no Areópago, aonde ele seria ouvido pelos grandes e por toda a cidade. E entre aquelas pessoas que foram a Jesus, estava Dâmaris, uma das mulheres que estavam ali presentes. Então, no coração de Deus há espaço para homens, há espaço para mulheres. A sabedoria, a verdadeira, é o temor a Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Não adianta você ser afamado como um homem de 5 faculdades. Sem o temor a Deus, você não é ninguém. Sem fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, você não conquistará nada. Mas se você for conduzido por Deus e for controlado pelo seu Espírito Santo, então você terá uma vida abençoada. O Espírito Santo estava mudando a vida de Dionísio, a vida de Dâmaris e de tantos outros que não procrastinaram, não adiaram, não retardaram aquele momento, aceitaram a Jesus de imediato, de pronto. Eu quero convidar você a ficar de pé. Coloca a mão no seu coração. Senhor, a tua palavra foi pregada aqui. E nós entendemos a janela que o Senhor abriu para o teu servo Paulo, em que ele descobriu que 600 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, uma praga consumia o povo. Mas o Senhor já tinha visitado o coração de um homem, e através deste homem, ele já te adorava, sem te conhecer e saber do teu nome. E foi por causa da experiência que ele passou e levou todos a passarem, que aquela praga dissipou-se. E foi erigido um altar com letras maiúsculas, Agnostotel, ao Deus desconhecido, que agora numa janela para o céu, usando o teu servo Paulo, vidas ouviram a tua palavra e conheceram que o Deus a quem eles não conheciam era o Senhor Jesus Cristo, o Salvador de suas vidas. E muitos aceitaram a Jesus, largaram mão das suas crendices, das suas superstições, dos seus ensinamentos, muitas vezes aprisionados pelos seus pais e avós, por coisas ditas lá atrás, sem uma experiência real contigo. Mas muitas pessoas foram a Jesus, e eu rogo-te que hoje, nesta noite em que vidas também ouviram esta tua palavra, neste último domingo do ano, não deixem para depois.
Eu quero colocar todos nas tuas mãos. Eu oro, Paizinho, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer um apelo simples. Hoje é o último domingo do ano, olhem para mim, é o último domingo. Eu não vou pedir que você venha aqui não, o Euclides já fez isso. Mas se você ouviu esta palavra, e você não quer deixar para depois, você sabe que seu coração está necessitado de Cristo, de Jesus, eu queria que você fizesse como Dionísio, como Dâmaris, e tantos outros naquela época que ouviram a voz de Deus pela boca do seu profeta, o apóstolo Paulo, e aceitaram a Jesus. Vocês querem começar uma vida nova, no ano que se aproxima, e não sabemos as dificuldades, meu Deus, não sabemos o que pode acontecer, as coisas estão diante dos nossos olhos, estampadas, claras. Com Jesus vai ficar muito melhor e mais fácil, principalmente a certeza da tua salvação. Se você quer abrir o coração para Jesus, levante a sua mão, eu só quero orar por você, não precisa vir aqui à frente, o gesto de levantar a mão é só para eu te identificar. Há alguém? Havia o grupo que escarneceram, o grupo que adiou, mas houve um grupo que aceitou a Jesus. Levante a sua mão, abra o seu coração, dá um basta para esse ano de derrota, experimente um ano novo, com o novo de Deus no seu coração. Há alguém? Levante a sua mão. Há alguém afastado desta igreja, ou de uma outra igreja, que hoje ouvindo esta palavra queira reconciliar? Também pode, pelo mesmo gesto, fazer isto, e eu quero orar por você. Há alguém? Não tenha vergonha. E se você já está com Cristo, saiba que Ele é aquele que abre uma janela, quando uma porta é fechada. Ele é aquele que abençoa muito a sua vida. Então feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por todos que assim ouviram a tua palavra. E eu quero acreditar que aqueles que estão em casa e que porventura não tenha Jesus no coração, hoje tenha rendido-se aos pés dele. Eu agradeço, Pai Santo, a oportunidade, como o apóstolo Paulo teve, em o nome de Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão assim, ó. Eu vou impetrar a bênção, vocês sentem, eu vou passar só um anúnciozinho e depois eu vou despedir vocês, tá bom? Mas quero dizer da alegria que eu sinto por vocês estarem aqui, todos. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e as eternas consolações, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda esta igreja, e com todas as igrejas do Senhor Jesus, espalhadas pela face da terra, hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Podem sentar-se. Eu só quero passar um anúnciozinho rápido aqui, dizer que quinta-feira passada foi a nossa última edição do culto de quinta-feira, Curados para Curar, tá bom? Nessa quinta-feira agora não teremos o nosso culto da semana e vamos reabrir avisando a vocês com uma novidade de um tema todo novo, que é o ano de Neemias, o ano da reconstrução. Vai ser o nosso ano de 2022. Nós também teremos pastores convidados na quinta-feira, convidados também as nossas missionárias, missionários, que virão, as pratas da casa também pregarão nessa oportunidade, trazendo uma palavra que é de Deus, na quinta-feira, toda especial, já com esse tema, o ano de Neemias. Essa quinta-feira não teremos, porque dia 31 é sexta-feira, e dia 31, de 8 da noite até as 10 da noite, nós teremos o nosso culto de ano novo. Amém?
onde aqui nós vamos agradecer a Deus, a tudo quanto Deus nos permitiu ter, em meio a tanta luta, a tantas situações, mas também Deus nos deu alegrias, e nos fez estar vivos para podermos prestigiá-lo e exaltá-lo neste culto. Então não fique de fora, vai começar às 20 horas, vai terminar às 22, para que você tenha oportunidade na sua casa, em família, de joelhos, por causa da pandemia, passar com os seus, amém? Não vá nas águas de governos que muitas vezes liberam, por questões comerciais. Permaneçam na posição, e vocês vão sair ricamente abençoados, tá bom? Que Deus a todos abençoe. Vão com Deus.